partimos para a atualidade internacional. A coligação de centro-direita, a AD, voltou a ganhar as eleições legislativas em Portugal com 32,7% dos votos, em comparação com 28,8% de março de 2024, quando chegou ao poder após 8 anos de governo socialista. A grande surpresa da noite foi o Partido Socialista, que obteve o pior resultado da história em 38 anos. Pedro Nuno Santos demitiu-se do cargo de secretário-geral do partido e garantiu que não se recandidata à liderança do PS. Apesar de ter mais votos, o PS conseguiu o mesmo número de mandatos que o Chega, de 58. A iniciativa liberal superou o resultado do ano passado, elegendo 9 deputados, seguido do LIVRE, que duplicou a representação parlamentar para 6 deputados. Já o CDU portanto, o Partido e o Bloco de Esquerda, melhor, perderam deputados. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, em entrevista aos jornalistas, acredita que o PSD, PS e Chega vão colaborar na governabilidade. E o candidato independente pró-ocidental Nicursor Dan conseguiu uma reviravolta dramática no domingo, vencendo as eleições presidenciais romenas com 54% dos votos. O seu concorrente, o candidato de extrema-direita, Jorge Simon, com 46% dos votos, começou por recusar-se a ceder num jogo político sem precedentes que paralisou e polarizou o país, mas acabou por felicitar Dan pela sua vitória no final da noite de domingo. As profundas divisões na fraturada sociedade romena, representadas pela pequena diferença de votos, significam que o futuro presidente enfrenta um enorme desafio para reunir ou reunificar o país e enfrentar a turbulência económica que se aproxima e que assola a Roménia. O Reino Unido e a União Europeia celebraram nesta segunda-feira uma nova era e um momento histórico após chegarem a uma série de acordos, principalmente nas áreas de pesca, defesa e segurança, durante a primeira cúpula bilateral em Londres, desde a saída do Reino Unido no bloco europeu há 5 anos. Após meses de negociações, o Reino Unido e a União Europeia concluíram uma parceria de defesa e prorrogaram o acordo de pesca que expiraria em 2026, que permite que navios europeus pesquem em águas britânicas e vice-versa por mais 12 anos, até 2038. E vamos para a análise que se impõe nesta segunda-feira com o Wellington Calazans e o Issau Agostinho. Muito boa noite aos dois. Vamos já, por agora, vamos seguir com Wellington. Wellington, muito boa noite, bem-vindo à Hora 10. Consegue ouvir-me, Wellington? Muito bem. Ok, muito bem. Seguimos olhando para estas eleições legislativas em Portugal. Para já, alguma surpresa com aquilo que foi a vitória da coligação AD? Não vejo surpresa, porque a vitória, ela não foi uma vitória expressiva, como já havíamos prognosticado, né, aqui neste espaço e nos demais espaços que tivemos a oportunidade de comentar sobre o tema, porque essas eleições legislativas, elas foram antecipadas e essa aliança democrática, o AD, né, essa coalizão de centro-direita, liderada pelo primeiro-ministro Luiz Montenegro, ela teve, sim, uma votação um pouco superior às eleições anteriores, com 32% dos votos, chegando a 89 deputados eleitos, mas essa vitória não deu maioria absoluta de 116 cadeiras que são necessárias
em Portugal para que um governo possa ser formado sem a necessidade de apoio externo. E isso mantém o cenário de instabilidade política que tem marcado o país desde 2024, assim, sendo bastante próximo, né, na crise. Mas sabemos que essa crise ela já antecede o ano passado, quando já são 3 eleições em pouco mais aí de 3 anos. Então, o resultado refletiu uma fragmentação que está consolidada na política portuguesa. O Partido Socialista, ele, que é liderado por Pedro Nuno Santos, ou foi liderado, né? Já que ele entregou aí o cargo de líder do partido, mesmo anunciando que vai concorrer às eleições internas do partido, perdeu 20 cadeiras, ficando com 58 deputados, o que realmente é uma derrota assim, marcante. Já o partido Chega teve uma ligeira ascensão, né, com o mesmo número de assentos, e isso faz com que a política portuguesa ganhe um protagonismo de direita nesse momento. O que isso significa? Significa que os problemas, eles tendem a ser minimizados inicialmente, mas logo em seguida, com os fracassos muito previsíveis do próximo governo que será formado, a nova tendência é de... Eu não estou ouvindo você, se você está falando, Sansão, eu não estou ouvindo. Não, então tudo bem, você falou apenas internamente. Então, a tendência de um governo frágil é que ele ganhe algum apoio para a formação do governo, mas logo em seguida, esse apoio, ele passe a ser um apoio volátil, uma espécie de sequestro de quem forma o governo. E, lamentavelmente, vamos aí acompanhar um governo que já nasce frágil, em mais um cenário de instabilidade política, numa situação de desafios econômicos, que é uma situação que Portugal não tem mais o direito de prorrogar, a necessidade de resolução desses desafios é uma necessidade imediata, mas com governos frágeis isso não será possível. Por isso que estou bastante pessimista quanto ao futuro do novo governo que deverá ser formado. E, como falei, esta é a 3ª eleição nacional em 3 anos, ou um pouco mais disso, e tem sido marcado por escândalos, moção de confiança ou desconfiança ou censura, como preferir, né? Esse parlamentarismo, ele tem essas características próprias. E as relações entre o PS e AD, essas relações vão sendo deterioradas cada vez mais. É muito recente o episódio da moção de censura e, por isso, não vejo muita possibilidade de diálogo. Então, a incapacidade de formar um governo estável pode comprometer essas reformas estruturais e a resposta a crises, como a crise habitacional, o desemprego juvenil, né, que são 2 aspectos extremamente relevantes. Vai trazer à tona um debate sobre a questão da imigração, que é muito amargo esse debate para os portugueses, porque é um país que a própria população portuguesa vive muito no exterior, então não pode ser extremamente rígida com os imigrantes do país, porque a reciprocidade pode acontecer além fronteiras, não é? Então, eu não vejo nada muito positivo nessas eleições de Portugal, não por desejo, muito mais por análise distante. Eu torço muito para que Portugal possa encontrar uma formação de governo capaz de fazer frente aos desafios, mas
infelizmente, a disputa é muito pelo poder e pouco pelo amor ao país e em busca de soluções sinceras para a população. Wellington, e já que refere que esta relação da AD com o PS já há muito que anda beliscada, acredita que numa aproximação Chega, tendo em conta a sua atual posição, semelhante ao PS? Olha, o Chega é um partido que vai tentar chegar, né, desculpe aí a redundância, ao poder de alguma maneira. E eu não descarto a possibilidade de improvisos na agenda para começar a ocupar espaços no governo e passar a tomar gosto pela coisa, o que daria inicialmente um certo conforto de formação de governo. Mas isso também poderá significar a precipitação de um desgaste muito grande de um partido que teve, de certa forma, uma ascensão. É por isso que eu não vejo essa coligação, pelo menos por agora, para a formação de um governo com o Chega, e também não vejo um Chega muito próximo do PS, porque as agendas são antagônicas. Então, o que acontece hoje em Portugal é uma impossibilidade do eleitorado ter preferência na maioria, na sua maioria, não é do eleitorado, por uma agenda política. E isso faz com que qualquer governo que surja, né, desta divisão das preferências eleitorais, ele seja um governo frágil, Sansão. É por isso que o pessimismo não é uma questão de preferência, é uma questão de análise muito simples de matemática. Nesta altura, de acordo com informações, o voto da imigração aguarda-se pelos resultados e há aqui previsões de que provavelmente o Chega poderá ultrapassar o PS em termos de número de votos. O que é que isso poderá representar? Embora já citou aqui a preferência em termos de agenda, mas o Chega acaba por ser um partido a se ter em conta, muito provavelmente, na formação do governo. Olha, a Constituição portuguesa ela proíbe novas eleições até março de 2026. Não é? Isso é uma informação muito relevante para que esse cenário de instabilidade possa ser analisado com frieza. E a formação de um governo depende de negociações que são, assim, para ser bastante otimista, no mínimo complexas. Né? Se o PS recusar o apoio a Montenegro, que deve ser a tendência, o Montenegro poderá tentar um executivo minoritário, frágil, aumentando o risco de novas eleições em 2026. Esse crescimento do Chega, como eu falei, ele apenas acelerou a necessidade de reformulação da agenda do PS. Por que isso? Porque é um partido que ficou muito mais europeu do que português. E é aí que está o problema do PS. Não olhou para Portugal, olhou muito para a União Europeia. E todos os partidos que assumem essa agenda, que são vistas com desconfiança nos países, eles começam a perder apoio. Vamos falar sobre outra eleição daqui a pouco e eu vou explicar melhor essa questão. A vitória da AD, sem maioria, não é? E esse empate ligeiro ou uma rápida vantagem do Chega sobre o PS é o problema português dos últimos anos. Então, essa alternância entre governos minoritários, escândalos políticos, tudo isso tem minado a confiança pública num momento em que os desafios, tanto internos como externos, deveriam estar no debate em Portugal. Então, a política de Portugal ficou limitada nos últimos anos a um debate eleitoral. E isso é muito ruim para o povo e para o país, Sansão.
Esta demissão de Pedro Nuno Santos, enquanto o secretário-geral do PS, pode representar aqui uma refundação, como muitos consideram, deste partido? Eu consideraria mais assim se ele não fosse candidato outra vez, não é? Porque sugere a tentativa de resgate de uma agenda que já foi reprovada agora nas urnas. Por isso que eu falo sobre a disputa pelo poder e não por soluções. E é aí que está o problema do PS. É um partido que precisa olhar mais para Portugal e para os portugueses do que para uma agenda externa da União Europeia que não agrada a ninguém. Por isso, eu vejo que, enquanto o PS ficar com esse complexo de europeu e menos orgulho de ser português, ele só vai perder. E essa é a tendência. Eu não vejo nenhuma renovação do partido se não houver o abandono da agenda fracassada. Por isso que a volta de um candidato que renuncia agora para promover a eleição presidencial parece muito mais que é a tentativa desesperada de manutenção nos holofotes do que uma busca de uma solução sincera. Wellington, o presidente português começa a ouvir amanhã os partidos mais votados, no caso, nestas eleições, e perspectiva-se aqui algum tempo ou debates muito acesos para a formação do próximo governo, tal como o Wellington já fez referência. Acha que aqui o presidente pode jogar um papel importante neste panorama? O presidente tem a preferência dele, mas ele vai precisar ser um moderador de verdade. Porque, como eu falei, não há em nada aqui o debate político. Aqui continua um debate eleitoral. A formação do governo de Portugal, nesse cenário em que ninguém tem maioria absoluta para a formação própria do governo, é um debate eterno eleitoral e não é um debate político. E isso tem minado a política portuguesa. Este é o grande problema que o presidente vai ter que convencer os atores políticos para que eles tenham, pelo menos, algum compromisso com o povo português e com o país para que o país possa andar. Porque, caso contrário, essa eterna disputa eleitoral, ela nunca permitirá que o país ande e que o povo português possa vislumbrar perspectivas melhores para as suas vidas. Wellington, já mesmo para concluir com esta temática, de acordo com dados, e o Wellington aqui fez referência desta disputa eleitoral e não política como tal, dados apontam de que o Chega foi muito mais votado pela juventude. Aqui a juventude tem sempre uma palavra a dizer. Acha que os demais partidos, no caso o PS e a própria coligação, devem olhar muito mais para aquilo que são os reais problemas de Portugal, particularmente da juventude? É muito mais fácil para o Chega comunicar para a juventude quando o Chega não foi um ator de governo. Então, é muito mais fácil ser oposição e apontar os problemas, prometendo soluções, e com isso, convencendo esse eleitorado ávido por soluções imediatas, que são o eleitorado que compõe essa juventude portuguesa, não é? E do que partidos que revezaram o poder. Por isso, Sansão, eu vejo que essa juventude, que hoje está mais simpática às propostas do Chega, é uma juventude que está, através desse voto, demonstrando uma espécie de reprovação aos atores que não deram as respostas que esta camada da sociedade esperava. Mas é também a juventude de hoje, é o adulto de amanhã, não é? E, com isso, não vamos descartar que o amadurecimento ou as frustrações possam fazer com que este voto possa ser canalizado para as forças políticas anteriores.
Muito bem, Wellington. Seguimos para a Roménia. Houve igualmente eleições. O candidato independente pro-ocidental, Nicu Sordan, conseguiu uma vitória no domingo, venceu as eleições presidenciais. Como é que analisa estas eleições? Bem, são eleições que foram destacadas não apenas pelo resultado apertado, aqui mais um caso, não é? Mas principalmente pelos riscos de instabilidade política e, no caso da Romênia, um problema que eu posso adicionar como muito preocupante, que são as interferências internacionais que marcaram todo o processo eleitoral, e não apenas o deste fim de semana. Não é? Sabemos que a vitória do liberal globalista, Nicu Sordan, sobre o populista nacionalista, né? Eu estou falando dentro de uma nomenclatura e adjetivação e etc. que tem sido atribuída a eles. Né? Eu não concordo muito, mas aí seria outro debate, que é o George Simeon. Nessa segunda volta, ela foi precedida por uma série de controvérsias que podemos citar aqui: a anulação da primeira volta em dezembro de 2024, sob a alegação altamente contestada de que o então favorito, o Georgescu, ele teria ligações com a Rússia, não é? A exclusão de Georgescu, que tinha uma expressiva votação, a substituição pelo Simeon, e que venceu a reeleição na primeira volta, em maio, né, desse mesmo mês aqui, mas perdeu agora a segunda volta. Tudo isso fomentando acusações de fraude, manipulação política. E esse cenário é cenário de uma eleição que não termina. Mais um caso, por isso que eu falei. Aí eu falei há pouco que essa proposta portuguesa, no caso do PS, de olhar mais para a Europa do que para Portugal, fez com que os resultados nas urnas fossem desastrosos. No caso da Romênia, houve uma presença da União Europeia para que o seu preferido fosse vencedor. Isso está claro, inclusive com a inteligência francesa trabalhando de maneira quase explícita, né, para que os resultados fossem pró-Europa. E isso aí fez com que a eleição fosse mais uma eleição europeia que permite o surgimento de um governo frágil. Então, essas fissuras na sociedade romena, elas são extremamente preocupantes, porque essa instabilidade política gerada pelo processo eleitoral ameaça toda a necessidade do país retomar a sua economia, que vem a cada ano mais e mais prejudicada. Inclusive, essa influência da União Europeia e da NATO, né, na Romênia, nos bastidores, ela traz à tona aqui uma situação que é muito perigosa, que é a substituição da Romênia como títere para uma próxima guerra, já que a intervenção na Ucrânia, ela está fadada ao fracasso. Inclusive, hoje, o presidente Donald Trump anunciou que teve uma conversa de 2 horas com Vladimir Putin ao telefone para que Rússia e Ucrânia encontrem uma solução para o conflito. Então, a Romênia poderá vir a ser amanhã o que é a Ucrânia hoje, tanto para a União Europeia como também para a NATO. Então, essa disputa não foi uma disputa interna romena, foi uma disputa europeia dentro da Romênia. E aqui podemos estar vendo nascer sementes de próximas guerras. Então, estejamos atentos. Com esta visão que tem, ou com esta análise que faz, acredita que a contestação inicial do adversário foi muito mais também em função do que disse, desta influência que houve nestas eleições?
Bem, ele acabou admitindo o resultado, o que eu considero, né, extremamente importante. Porque essa coisa também de participar de uma eleição e ficar sempre reclamando do resultado porque perdeu, isso não é algo que possamos acreditar que seja um bom caminho, não é? Porque esse precedente aberto, inclusive, nos Estados Unidos, quando Donald Trump perdeu para Joe Biden, ele acabou por contaminar diversos países, como o Brasil. A Angola viveu, lamentavelmente, um pouco disso, mas felizmente foi imediatamente sufocado. E outros países que temos visto aí, o perdedor sempre acha que ele é o vencedor. Moçambique, recentemente também, tudo isso. Mas quem participa de uma eleição e concorda com as regras eleitorais não pode depois ficar chorando. Tem que engolir a derrota como um resultado possível. Quem entra numa disputa pode ganhar ou perder, né? No caso de uma eleição, não há empate. Então, pelo menos hipoteticamente não há. Mas nesses resultados, Sansão, em que um governo que nasce, ele é sempre frágil, e ainda, no caso específico da Romênia, já que estamos falando sobre esta eleição, existem interesses estrangeiros, aí a situação é agravada. É agravada pela falta de ordem interna, pela falta de perspectiva de estabilidade dentro e fora do país. Então, eu estou muito preocupado com o que virá a ocorrer na Romênia a partir dessas eleições. Como a próxima liderança poderá reunificar o país, sendo certo de que é um dos desafios igualmente que a Romênia enfrenta? Olha, quem vence tem aí uma caneta poderosa nas mãos, né? Então, se souber usar isso e buscar conquistar o eleitorado que fez a opção pelo perdedor, poderá encontrar algum fôlego para a formação de um governo e vai precisar, muito mais do que promessas vazias dos europeus, de apoios sinceros para que as respostas na economia e nas soluções dos problemas internos, elas sejam respostas, não é? Já que eu citei mais de uma, imediatas, porque se não houver soluções imediatas, o que vai acontecer é exatamente o oposto do que você me pergunta, não é? Um governo que vai ter que agradar diretamente eleitores, mas esses eleitores foram uma maioria extremamente curta, e um país dividido, somado com problemas internos, ele fará o caminho inverso, que é de quem votou no vencedor se arrependa do voto. E aí vamos ver mais um problema de protestos, governos frágeis, denúncia de corrupção, que não é muito difícil de encontrar na Romênia, e veremos aí mais capítulos de crise política na Romênia que teremos que comentar aqui nesse espaço, Sansão. Wellington, eu levanto aqui uma provocação, entre aspas, olhando um pouco para o que vai acontecendo na Europa em termos de eleições. Tivemos esta agora em Portugal, na Roménia, já tivemos na Alemanha. Conseguimos perceber aqui que parte sempre para governos com alguma fragilidade. O que é que de facto a Europa precisa? Bem, a Europa precisa respeitar as soberanias dos países. Essa ideia de criar uma União Soviética Europeia não deu certo, não vai dar certo. E, assim como caiu a antiga União Soviética, né, nós poderemos assistir ao fim da União Europeia, porque este tipo de ingerência, de padronização dos estados, ferindo as suas soberanias nacionais, em defesa de uma agenda de grupos, de um grupo, né, no caso o Bloco Comum Europeu, isso está fadado ao fracasso, isso nunca vai funcionar, porque as elites dos seus países, elas são
ao fim e ao cabo, nacionalistas por egoísmo. Elas sabem que para que permaneçam como elites, elas precisam que os seus países sejam soberanos. E essa incompatibilidade entre a padronização europeia e a necessidade de uma agenda nacional para a manutenção das soberanias dos países, isso nunca vai ser superado, não há solução para isso. Porque água e óleo não se misturam, isso é uma questão química, então não vai haver aqui um entendimento com agendas tão evidentemente incompatíveis. É como se fosse a história barroca, né? O preto, o branco, o profano e o divino, aquela coisa toda que nós já conhecemos. Então, vai ficar sempre nesse antagonismo e não vai haver nunca uma agenda comum que possa permitir que a Europa, como bloco, consiga uma boa relação com os países se não houver uma economia pujante, porque em tempos de concentração de riqueza aqui da Europa, crise econômica, apoio a uma guerra que os povos dos países já não querem mais, a tendência da União Europeia é o seu desmembramento. Isso aí está muito claro. E já que tocamos mesmo na União Europeia, seguimos para esta informação que dá conta de que o Reino Unido e a União Europeia assinam acordos nas áreas de comércio, pesca, mobilidade dos jovens, segurança e defesa, 5 anos após o Brexit. Como é que avalia? Que ganhos, quer de um lado e do outro, podem advir? Bem, esse acordo aqui do Reino Unido e da União Europeia, né, que foi anunciado hoje, na verdade é um pacote de acordos que estão aí destinados a revitalizar as relações pós-Brexit. E eles abrangem áreas específicas, como comércio, pesca, mobilidade juvenil, segurança e defesa. Agora, foi anunciado aqui, entre os pontos destacados, a criação de um fundo de 150 mil milhões de euros, ou bilhões de euros, né, para impulsionar a cooperação em defesa, alinhando os dois lados em resposta a ameaças globais. Olha só que agenda, ameaças globais. Nós já procuramos entender isso, é só retórica. E é o conflito na Ucrânia, que enquanto eles estavam anunciando isso, o Donald Trump estava anunciando que vai chegar a um fim de uma maneira ou de outra. Então, eu vejo nesse acordo de defesa anunciado muito mais propaganda do que qualquer outra coisa. Então, esse otimismo inicial do acordo, ele é um otimismo frágil, porque na sua estrutura, ele apresenta também divergências que não foram resolvidas a partir da saída do Reino Unido do Bloco Comum Europeu, especialmente os desafios financeiros que ameaçam a sustentabilidade desses acordos que foram anunciados. Por exemplo, se formos olhar que houve alívio burocrático com algumas reservas na questão do comércio e agricultura, porque o acordo prevê a redução de barreiras comerciais, especialmente em produtos agroalimentares, através da criação de uma área sanitária e fitossanitária comum. Isso é uma espécie de resgate de uma agenda já existente quando o Reino Unido era membro da União Europeia, não é? Isso, em tese, eliminaria a maioria dos certificados, não é, que controlam as fronteiras para a entrada ou circulação de vegetais e animais e que iria e deverá, talvez, beneficiar setores da indústria de alimentos e bebidas. Os ingleses, inclusive, estimam economias de
9 mil milhões de libras, ou bilhões de libras anuais até 2040. Ninguém pode desprezar esses números. Mas, Sansão, vamos ver aqui. Tem aí uma questão muito delicada entre Reino Unido e União Europeia. O tribunal que irá julgar litígios entre as partes é o Tribunal Europeu. Então, é uma agenda europeia. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que no primeiro litígio, e que os ingleses, prejudicados com alguma decisão, perceberem que esse tribunal tomou uma decisão que favoreceu mais aos europeus do que ao Reino Unido. Quando eu falo dos europeus, eu falo do bloco comum, não é? Porque o Reino Unido ainda é Europa. Então, o que é que vai acontecer? Um novo litígio. Então, é um acordo que foi feito para não ter solução, porque o Brexit, ao fim e ao cabo, foi um calote dos ingleses na União Europeia. Fugiu na hora de pagar. É essa a realidade. E os ingleses, para não pagar. É uma forma de recuar? Aqui, não é de entre recuo, aspas. é de dar calote. Vamos usar a expressão popular que o povo entende? Golpe. Deu um golpe nos cofres europeus, pegou o dinheiro e fugiu. Entendeu? É isso. Mas falando popularmente, já que se ficarmos falando com muito eufemismo, um palavreado bonito e tal, nós vamos ficar com a hipocrisia desses diplomatas que não resolvem nada. Porque o problema está aí, ó. Esse problema não é novo e não foi resolvido. Foi anunciado com pompas e circunstâncias, repleto de falhas que serão sentidas imediatamente. Não só na questão da agricultura que eu mencionei, mas também na pesca, né? Que sabemos que, inclusive, estava prestes a ter uma guerra entre França e Reino Unido por causa da questão da pesca, né? A mobilidade juvenil e turismo, que é outro aspecto que o Reino Unido, a juventude do Reino Unido não quer que o Erasmus mais ou plus, né? Dependendo de quem está lendo, se for inglês ou português, interfira na questão da educação do Reino Unido e vice-versa, por causa do e-Gates na União Europeia. Tem a situação de defesa e segurança, porque essa cooperação ela é plena de dúvidas. Primeiro, quem é que vai dar dinheiro a quem? Porque estão todos os países envolvidos nesses acordos anunciados com sérias dificuldades econômicas e financeiras. Existe fragilidade na questão das dívidas soberanas, certo? Sobretudo com o Reino Unido, que tem essa dívida e teve uma queda no PIB e não tem como pagar. Então, assim, é tudo mentira, né? Tudo muito bonito, bem formulado. Assim, os redatores fantásticos, temos que elogiar. Mas tudo lorota, nada aí vai acontecer. São acordos que foram anunciados que não vão sair do papel. Daí a sua afirmação de que este fundo, que se fala aqui de 150 mil milhões de euros para impulsionar a defesa, acaba por ser uma propaganda. Daí esta a sua afirmação. Também, não só por causa do fundo. Primeiro, anuncia um fundo sem ter dinheiro. Anuncia uma ameaça que é muito mais uma esquizofrenia europeia, de que a Rússia vai atacar. A Rússia vai atacar ninguém, isso está mais do que provado. Isso aí é um argumento que foi encontrado pelas defesas dos países para que seus orçamentos não sejam prejudicados. Aí fica a imprensa mentindo para a sociedade, dizendo que a Rússia vai atacar, a Rússia vai atacar, a Rússia vai atacar, e o dinheiro indo para esse fundo perdido chamado defesa na Europa, porque não existe nenhuma ameaça à defesa europeia. Isso tudo é mentira, assim, escancarada, né? Então eu vejo, para concluir, aí eu acho que esse tema já não rende muito mesmo, que esses acordos, eles que foram apresentados como esforços para uma viragem de página do Brexit, ele tem o seu sucesso dependente de uma implementação improvável, porque setores como comércio e agricultura
celebraram redução de custos, mas a questão da soberania regulatória, ela está extremamente prejudicial aos ingleses, porque o ônus financeiro para os portos e a dependência militar, eles são problemas que irão persistir. Então, eu sempre procuro falar que o Brexit é um divórcio litigioso, não é quando um marido se separa de uma mulher e ficam brigando pelo carro, pela casa, por tudo, até pela guarda dos filhos. É isso. Então, não tem solução fácil, é uma ferida aberta e que, não é? Dizem que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, eu vou ficar só como observador distante para não entrar nessa confusão, Sansão. Wellington, recomendo que você faça o mesmo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Hora 10 da noite. Obrigado e até amanhã. Eu que agradeço, Sansão. Um grande abraço para você, continuação de bom trabalho. É você assistindo a Hora 10, tudo de bom e até amanhã. Estamos juntos e até amanhã.